Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Leiamos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui reunidos nessa noite, para lermos a Tua Palavra e ouvirmos alguns comentários a respeito dela, algumas exortações e aplicações práticas desses princípios. Oramos para que o Teu Espírito Santo possa estar influenciando e dirigindo esses momentos e nos capacitando a entendê-la do modo que o Senhor deseja, bem como estar dispostos a aplicá-la como o Senhor requer de nós. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, amém. No início do século XX, um homem escreveu um comentário sobre o Sermão do Monte. Foi um comentário até muito vendido. Foi muito conhecido naquela época. E naturalmente ele comentou nesse livro esses versos que nós acabamos de ler, os versos 5 a 8 de Mateus. E fez nesse comentário duras críticas a essa conduta dos hipócritas ali do tempo de Jesus, que faziam essas orações visando receber a honra, os louvores das pessoas. O que acontece é que após a morte desse comentarista, foi escrita uma biografia da vida dele. E o biógrafo, nesse afã, nesse desejo de demonstrar como esse homem era piedoso, era santo, ele descreveu ali na biografia um dos traços mais marcantes, na opinião dele, da santidade, da piedade daquele homem. E qual era esse traço? Qual era essa conduta? Esse comentarista, esse homem, todas as vezes que ele trocava de cômodo da casa dele, ele caía de joelhos no corredor e orava. Ele estava em algum prédio que ele ia mudar de ambiente do prédio, ele caía de joelhos ali no corredor daquele ambiente e orava. E esse era o traço marcante, as pessoas que estavam perto dele viam isso e achavam realmente um exemplo de espiritualidade. Será que esse tipo de conduta é a que Deus deseja de nós no que se refere à oração? Hoje à noite a gente vai tentar entender melhor o ensino de Cristo justamente a respeito desse tema tão importante, que é a oração. O texto que nós lemos aqui é a continuação do texto que nós vimos pela manhã. Ele está inserido, como nós já falamos, na segunda sessão do Sermão do Monte. É a maior sessão do Sermão do Monte, que trata a respeito da justiça do reino, esse elevado padrão de conduta que o rei exige dos seus súditos. E aqui, especificamente no capítulo 3, Cristo abriu uma subseção para tratar a respeito da justiça prática, os atos de justiça que são exigidos dos cidadãos do reino. E Cristo, como nós já falamos também pela manhã, apresenta no verso 1 um princípio geral, que norteia todos esses versos do capítulo 6, 1 a 18. E o princípio geral é justamente esse: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis de galardão junto de vosso Pai Celeste. Nós já tratamos sobre esse princípio pela manhã. Estudamos também, de manhã, a primeira demonstração usada por Cristo para retratar esse princípio geral. Essa primeira aplicação, que foi os atos de caridade para os necessitados, as esmolas para aqueles que realmente precisam. E aqui nos versos 5 a 8, nós encontramos essa segunda demonstração apresentada por Cristo
para aplicar esse princípio, o seu ensino geral, a respeito da piedade sincera, sem necessidade de receber nada das outras pessoas. E é justamente a oração. E é a partir desses versos aqui que nós vamos buscar nessa noite tirar 3 breves lições. E a primeira lição que nós tiramos no verso 5 do capítulo 6, a primeira parte, é a seguinte: a oração é um dever de todo discípulo de Cristo. Cristo inicia dizendo: e quando orardes. Cabe aqui nesse momento fazer o mesmo comentário que nós fizemos pela manhã. Porque Cristo usa aqui a mesma conjunção que ele usou no verso 2. A conjunção otan, que significa sempre que, quando, por ocasião de. Cristo está se dirigindo aqui a pessoas que tinham já o hábito de orar. E ele ressalta que esse é o tipo de conduta que eles devem continuar tendo, devem manter essa conduta. E até um pressuposto lógico. Cristo está tratando a respeito da correta forma de orar. É lógico que ele esteja se referindo a pessoas que oram. Meus irmãos, em todas as seções das Escrituras, nós encontramos o ensino de que a oração deve fazer parte de todo verdadeiro cristão. A Bíblia poderia ser dividida em 8 grandes seções. 4 no Antigo Testamento e 4 no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas. No Novo Testamento nós temos os evangelhos, o livro histórico, que é Atos, as epístolas e o livro profético, que é Apocalipse. Em cada uma dessas seções nós encontramos o ensino, seja por meio de exortações diretas, seja por meio de exemplos de homens e mulheres piedosos, no que se refere à prática da oração. Não teremos como relacionar todos os textos sobre isso, mas nós podemos rapidamente exemplificar. No Pentateuco nós encontramos as intercessões feitas por Abraão, inclusive por Abimeleque, lá no capítulo 20, verso 17. De Êxodo a Deuteronômio, nós encontramos diversas orações que Moisés faz, tanto de petição quanto de intercessão pelo povo. Nos livros históricos, nós encontramos aquela conhecida oração feita por Ana, aquela petição para que Deus lhe abrisse a madre, lhe desse um filho. E depois nós encontramos o cântico, aquela oração de ações de graças, quando Deus lhe concede Samuel. Encontramos também no livro de 2 Samuel a famosa oração do capítulo 7 de ações de graças de Davi. Em 1 Reis nós encontramos aquela oração importante feita por Salomão diante da congregação, 1 Reis capítulo 8, aquela oração de súplica de Salomão. Esdras e Neemias também, naquele momento da volta do povo para Israel, para a reconstrução do muro, da muralha, para a reconstrução do templo. Os dois demonstram nos 2 livros relatos das suas orações de intercessão, de súplica, de petição. Os livros poéticos estão repletos de oração também. Jó continuamente ora, tanto pelas suas necessidades quanto intercede por seus amigos. Nós vemos em Salmos, então, talvez o livro que mais ressalte a importância da oração. Nós vemos ali um compêndio de todos os tipos possíveis de oração. Nós vemos nos Salmos orações de petição, de intercessão, de confissão de pecados, de adoração, de louvor, de ações de graças. Nos profetas também. Os profetas nós encontramos diversas demonstrações de oração, no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel e principalmente no livro de Daniel. A oração esteve presente na vida de Daniel nos momentos mais marcantes da vida dele. Por ocasião da determinação de Nabucodonosor de matar os sábios, porque não conseguiram revelar e interpretar o seu sonho, o que Daniel fez? Ele orou, ele se colocou diante de Deus em oração, e Deus lhe concedeu a revelação e a interpretação do sonho. E depois o que Daniel fez? Ele orou agradecendo. No capítulo 6 de Daniel, nós vemos a demonstração que ele era um homem de oração. Daniel, pela manhã, pela tarde, pela noite, 3 vezes pelo dia, ele se colocava a orar.
mesmo quando corria risco de vida por causa disso. Os irmãos lembram? Dario, quando instituiu aquele interdito, aquela escritura que proibia qualquer pessoa de orar a outro Deus que não fosse ele mesmo, mesmo diante dessa escritura, Daniel se pôs a orar da mesma forma e por causa disso foi mandado para a cova dos leões. Tem a linda oração de Daniel ainda pelo povo, ali no capítulo 9. Jonas, nós vemos Jonas orando também dentro do ventre do peixe, e até a oração errada que Jonas fez, mostrando a insatisfação dele por causa da conversão dos ninivitas. Os evangelhos, irmãos, do Novo Testamento, nós encontramos orientações que nós devemos orar pelos nossos inimigos, que a oração deve ser sincera, orientações que demonstram que Cristo continuamente se retirava para orar, e aí há diversos textos que demonstram essa prática de Cristo, que ele saía da companhia dos seus discípulos e iria para um lugar isolado para orar e passava um longo tempo lá. Mas também encontramos indicações de que Cristo orava em conjunto com outras pessoas. Nós vemos nos evangelhos a orientação que a oração deve ser com fé e que nós devemos orar sempre, sem nunca esmorecer. No livro histórico do Novo Testamento, Atos, nós encontramos diversos exemplos da igreja primitiva, nos momentos de perseguição, nos momentos em que que os apóstolos estavam presos, que havia risco de morte. O que a igreja fazia? Ela intercedia, ela orava. E nas epístolas, nós até comentamos hoje de manhã, uma característica marcante das epístolas de Paulo é que todo o capítulo 1, com exceção de 2 epístolas, ele demonstra ali como ele intercedia, ou como ele orava pelos seus destinatários. Mas também demonstra que os destinatários deveriam orar. Né? Nós encontramos várias exigências, como em Efésios, Tessalonicenses, Timóteo, Hebreus, Tiago, Judas, todas de Paulo e de outros autores, todas dirigidas com esse propósito. Vocês devem continuar orando. Exigências de que os seus destinatários mantivessem uma vida de oração. Né? E, por fim, até o livro profético do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, retrata a nobreza, a importância da oração. Lá em Apocalipse capítulo 5 e no capítulo 8, nós vemos a oração dos santos sendo retratada como taças de ouro cheias de incenso sendo oferecidas a Deus, que demonstra a nobreza, a importância da oração. Por que esse panorama a respeito das Escrituras, do que elas falam para as orações? Porque nós devemos ter bem claro, irmãos, na nossa mente, essa constatação de que a oração, segundo os ensinos da Bíblia, deve necessariamente fazer parte da vida diária de todo o cristão. Esse é o ensino bíblico. A vida cristã necessariamente deve ser preenchida pela oração. Seja oração particular, na sua casa, em separado, seja oração congregacional, aqui com os irmãos, em uma reunião de oração, seja oração de petição, de intercessão, de ações de graças, de confissão de pecado, mas a oração como um todo deve fazer parte de toda a vida do cristão autêntico. E é isso que nós aprendemos aqui na primeira lição. E quando orardes, ou seja, um pressuposto que Cristo toma é que os seus discípulos, que os seus ouvintes, e assim como nós também devemos tomar para nós, mantinham uma vida de oração. E a segunda lição, irmãos, que nós podemos retirar da segunda parte do verso 5 e também dos versos 7 e 8, nós vamos pular por enquanto o verso 6, é a seguinte: ao orar, nós devemos desviar nossa atenção das pessoas e das formalidades. O nosso mestre passa a ensinar aqui nesses versículos, ele apresenta duas deformidades relacionadas à oração. A primeira é o desejo de receber honra das outras pessoas por causa da oração. E a segunda é a realização da oração de forma mecânica, de forma meramente, formalmente, só observando a formalidade, mera formalidade. Ele inicia essa parte dizendo o seguinte: não sereis como os hipócritas. A orardes, em primeiro lugar, não sereis como os hipócritas. Mais uma vez ele se refere aqui aos hipócritas que ele se referiu no verso 2, nós já falamos pela manhã. O substantivo hipócrita significa atuar, né? Aquele que representa um papel no palco.
Nós já falamos que nesse contexto aqui, o hipócrita representa alguém dissimulado, que apresenta exteriormente uma espiritualidade que ele não possui. Cristo está se referindo aqui a pessoas que demonstram um aspecto interno, sem correspondência com o aspecto interno, com o coração. E essas pessoas eram hipócritas por quê? Ele continua. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças, para serem vistos dos homens. Entre os judeus da Palestina ali do século I, as orações eram sempre apropriadas. Não havia necessariamente um horário fixo para você orar de forma individual. Mas existiam alguns momentos do dia em que eram feitas as orações comunitárias. E aqueles judeus que eram considerados piedosos, eles sempre compareciam. Há registros de orações feitas pelos judeus de manhã, cedinho, ao meio-dia e no fim da tarde. Então, as orações em Jerusalém, para aqueles que moravam ali em Jerusalém, eram feitas, via de regra, no templo. Mas aqueles que não podiam ir ao templo, geralmente nesses horários, faziam as orações nas sinagogas. Eram várias sinagogas espalhadas. Ou então até nas ruas. Se você não pode chegar a uma sinagoga nem a um templo, muitos judeus naquele horário, para cumprir aquele horário de oração, faziam as orações na rua, onde quer que ele estivesse. Veja só, irmãos, em nenhum momento as Escrituras condenam a oração congregacional, a oração comunitária, feita na igreja. O que Jesus condena aqui é a oração ostentosa. É aquela prática dessa devoção que deve ser particular, em lugares públicos, com a intenção, com o objetivo de ser honrado pelas outras pessoas. E era justamente esse o equívoco, o erro dos hipócritas. Eles usavam esse meio da oração, esse meio de graça entregue por Deus da oração, com o objetivo de serem vistos pelos homens. Na parábola do fariseu e do publicano, Cristo representa mais ou menos o que acontecia, né? O fariseu se dirigia ao templo, provavelmente um lugar de destaque. A gente pode inferir isso do texto, porque o publicano ficou em um local separado, distante dele. Então, provavelmente o fariseu estava lá na frente do templo e fazia aquela oração orgulhosa diante daqueles, naquele local de proeminência, com aqueles dizeres orgulhosos. E era praticamente esse o retrato que Cristo está pintando aqui. Era esse o erro dos hipócritas. Não apenas no templo, mas nas sinagogas, nas ruas, em qualquer lugar que eles estivessem, parece que eles tomavam esse meio de graça que é a oração para ser visto pelos homens. E Cristo coloca aqui o termo nas esquinas, nos cantos das praças, né? O termo original é goinhas ton plateion. Pode ser traduzido também por esquinas das ruas. É interessante nós verificarmos que, diferentemente do verso 2, esse termo aqui, ele não se refere a becos ou ruazinhas, mas ele está se referindo aqui a esquinas bem movimentadas. A ideia que Cristo está apresentando é de pessoas, os hipócritas, eles chegavam no momento do rush, nos lugares certos, naquele momento bem movimentado, e ali eles faziam as suas longas orações, certos de que eles estavam observados pelos homens, estavam sendo observados pelas pessoas, por todos os transeuntes que passavam ali. Como algum religioso se dirigisse a Presidente Vargas, às 7h40, 7h50 da manhã, aquele momento do rush, cheios de carros, aquele engarrafamento, e começasse ali a levantar os braços para o céu e fazer uma longa oração com o objetivo claro de que aquelas pessoas que passassem ali pudessem ver o quanto essa pessoa é espiritual. Meus irmãos, esse texto nos faz ver, nos permite ver como o ser humano precisa desesperadamente de Cristo. Porque o pecado, a tentação, é algo que nos acompanha até no momento talvez mais nobre, um dos momentos mais nobres que nós podemos ter aqui na Terra, que é o momento de oração, em que nós, seres mortais, criaturas, nos colocamos a falar diretamente com o Criador. Até nesses momentos nós somos tentados a roubar a glória de Deus e usar esse meio de graça por motivos egoísticos, para querermos sermos vistos pelos homens, receber as honras.
Demonstra como nós precisamos de fato de Cristo. E aqui também nesse texto, de forma semelhante à questão das esmolas que nós tratamos de manhã, esse erro ele pode se dar de forma escrachada, de forma clara, como também de forma sutil. Já falamos na introdução do exemplo daquele homem que se ajoelhava no corredor para orar, dando essa impressão que ele não conseguia se aguentar, todas as vezes que ele mudava de cômodo, ele precisava se ajoelhar para orar. Será que não seria mais condizente com o ensino de Cristo se aquele homem precisava de fato fazer uma oração, que nos corredores ele orasse em silêncio, sem que as pessoas que estavam com ele soubessem que ele estava orando, fizesse as orações dirigidas para Cristo em silêncio, sem pronunciar nenhuma palavra, sem precisar necessariamente se ajoelhar? Tem um outro exemplo também de um pastor que frequentava conferências cristãs, e nos intervalos das pregações, das palestras, ele subia uma pedra, uma elevação, se ajoelhava para orar. E as pessoas que estavam no intervalo olhavam para o pastor orando ali em cima daquela pedra. Ele tinha um trabalho absurdo de subir aquela elevação para se ajoelhar e orar. E nós pensamos, qual é a motivação de ter um trabalho de subir essa elevação para se ajoelhar e orar ali naquele local? Irmãos, nós não podemos ler as reais intenções desses homens. Mas esse tipo de atitude é muito parecida com esse tipo de atitude condenada aqui por Cristo, que nós devemos fugir. Então esse tipo de erro que eu vejo talvez como escrachado, como bem visível. Mas também nós podemos errar de forma sutil em relação a essa questão da oração. Até com a porta do nosso quarto fechada, nós podemos pecar em relação a isso, se o nosso coração não tiver dirigido a Deus, mas e sim nas pessoas que estão do outro lado da porta. Pode vir a tentação. Você entrar no seu quarto, fechar a porta, sua família está do outro lado, mas na sua cabeça não está, de fato, o seu relacionamento com Deus, não está aquela conversa, tá? Os meus familiares sabem que eu estou aqui dentro, sabem que eu já estou aqui há tanto tempo. O que será que eles estão pensando em relação à minha espiritualidade? Ou seja, você está com a porta do quarto fechada, mas até lá você pode pecar. O fato aí, meus irmãos, é que mais uma vez, o que está em xeque aqui por Cristo, são as intenções do coração. Quer nós estejamos sozinhos, quer nós estejamos numa multidão. É perfeitamente que uma pessoa peque nesse aspecto, mesmo orando em separado. Ela pode fazer isso de forma que todos saibam, ou pode fazer isso com a intenção de realmente ser visto como espiritual. Mas também é possível que uma pessoa, numa oração pública, numa oração congregacional na igreja, esteja com seu coração totalmente voltado para Deus, se esqueça das outras pessoas, e não peque em relação a isso. Então não é o fato necessariamente do local, mas sim do coração. De onde está o seu coração, onde está a sua mente no momento da oração. Irmãos, de fato, essa é uma matéria sobre a qual cada um de nós precisa sondar o coração e ser sincero na avaliação. Precisamos ver as nossas atitudes e pensar de fato, onde é que está a nossa mente, onde é que está o nosso coração. E qual é o resultado desse erro? Cristo apresenta na sequência do texto. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O louvor dos homens é a maior recompensa que os hipócritas podem esperar receber. É o galardão deles. Eles trocam o galardão eterno pelo louvor dos homens aqui na terra. Assim como nós falamos hoje de manhã. Fazem esse péssimo negócio. Por ocasião da morte do hipócrita, daquele que vive uma vida representando de forma dissimulada, ali no velório, podem ser até proferidas palavras lindas a respeito dele. Nossa, aquele irmão era um homem de oração. Todas as vezes que ele estava no corredor, ele se ajoelhava para orar. Ele subia na pedra, nos intervalos
da conferência para orar. Nossa, que irmão piedoso. Ou então, dava esmolas, era um irmão tão liberal. Podem ser até proferidas palavras lindas no enterro. Mas, irmãos, o Deus que sonda os nossos corações não se deixa enganar. Na eternidade, a justiça de Deus vai levar em conta não as nossas representações externas aqui na terra, mas o nosso coração que Ele esquadrinha, que Ele sonda, que Ele conhece muito bem. Irmãos, como nós teremos surpresas na eternidade? Que nós possamos sondar os nossos corações, para que nós não caiamos nesse terrível erro. Jamais façamos esse péssimo negócio de trocar galardão eterno por louvores dos homens. Então Jesus passa a expressar nesse texto, nesse versículo que nós lemos, a primeira deformidade em relação à oração, que é orar esperando receber algo das outras pessoas. Mas a segunda deformidade ele apresenta no verso 7. Ele fala: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Veja só, Cristo não está ensinando aqui que as orações longas são proibidas, são erradas. Diversas orações longas nós encontramos aqui nas Escrituras. Alguns desses versos que nós falamos na primeira lição são orações longas. Aquela de Salomão, aquela oração lindíssima que ele fez, é uma oração longa, congregacional, com a multidão, com o povo reunido ali. Não é errado. Os reformadores foram conhecidos como homens de oração, homens que passavam várias horas orando. Então não há um erro em ter uma oração longa, necessariamente, não há pecado aí. O que está em foco aqui, novamente, é a motivação. Os pagãos faziam, muitas vezes, orações longas, repetitivas. Mas o motivo deles fazerem isso, a razão, é que eles achavam que pelo muito repetir, quanto maiores forem as suas orações, maiores seriam as suas chances de sucesso. Tem um exemplo que está relatado no Antigo Testamento, ali em 1 Reis, capítulo 18, dos sacerdotes de Baal. Aquelas orações longas, durante períodos tensos, repetições que eram feitas para Baal, achando que talvez pela repetição, para aquele mecanicismo, aquela formalidade, eles iriam receber alguma coisa. É isso que Cristo está condenando aqui. No nosso tempo, nós podemos talvez fazer uma analogia à prática católica. Não é isso que mais ou menos significa os terços? Pegam aqueles contos, né, e vão passando. Tantas Ave Marias, né, intercaladas por Pai Nossos. Tantas vezes repetindo a mesma reza, achando que pelo número talvez de repetições você vai conseguir o perdão do seu pecado. Você vai conseguir aquela bênção que você está precisando, você está pedindo. E Cristo condena exatamente esse tipo de atitude aqui. Das pessoas que agem como se a aceitabilidade das orações dependesse do número de palavras que se usa. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, para nós não concentrarmos as nossas preocupações no que se refere à oração, na forma e nem na duração. Nós precisamos tomar cuidado com esse apego excessivo por esses aspectos externos, para que a gente não torne a oração algo meramente formal, algo meramente mecânico, né? Por exemplo, há pessoas que têm um apego excessivo aos horários de oração. Eu tenho que orar necessariamente nesse horário. E talvez se sintam extremamente irritadas se elas são incomodadas. Se toca o telefone na hora, se alguém precisa conversar com a pessoa na hora, porque, afinal de contas, é o horário da oração. É um apego excessivo com uma questão externa. Também, a questão da duração da oração, do tempo. Eu tenho que orar tanto tempo por dia. Precisamos tomar cuidado em relação a isso. Às vezes o coração e a mente da pessoa nem está mais ali. Mas ela olha o relógio e fala, não, ainda falta tantos minutos, eu preciso orar. Eu não vejo nada de pecaminoso em si com você ter um tempo de oração por dia como um exercício. Mas aí está também a questão, nós precisamos tomar cuidado para não tornar isso um mero ato de formalidade. Eu estou orando só porque eu preciso completar o meu tempo. Minha mente e meu coração nem estão mais lá. Esse tipo de conduta é condenada por Cristo.
Jesus ensina aqui, irmãos, justamente isso, que nós devemos tomar cuidado em relação a esses aspectos externos da oração, e não necessariamente condena a duração das orações. E Cristo continua e finaliza essa lição aí no verso 8, dizendo o seguinte: não vos assemelheis, pois, a eles, está falando dos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Cristo ensina aí que nós não devemos nos colocar diante de Deus no momento de oração, achando que Ele está desinformado em relação às circunstâncias da nossa vida. Então nós precisamos relatar detalhadamente para Ele tudo o que aconteceu, como se Ele não soubesse. Como se usasse a oração para informar a Deus a respeito das circunstâncias da vida. Não é esse o objetivo da oração. O próprio texto de Mateus 6,8 retrata justamente isso. Nós não oramos para que Deus conheça as nossas necessidades. Ele fala: não vos assemelheis, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então o objetivo não é esse. Aí alguém pode perguntar então por que orar? Para que eu devo orar se Deus sabe de todas as coisas? Algumas razões a gente pode relacionar do porquê orar. A primeira: Deus quer que nós oremos porque a oração exprime a nossa confiança para com Ele e fortalece a nossa confiança nele. Por meio da oração, nós declaramos que nós confiamos em Deus. E essa nossa confiança é fortalecida também pelo ato de orar. Mas além de fortalecer a nossa confiança, a segunda razão é que a oração nos leva a ter uma comunhão mais íntima com o nosso Criador. E Deus se deleita com essa comunhão com Ele. É isso que Ele quer. E a terceira razão do porquê nós devemos orar é que por meio da oração, Deus, o Criador do universo, o ser onipotente, permite que nós, meras criaturas, nos envolvamos nos planos dele. Por meio da oração, nós podemos nos envolver nos planos eternos de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que a oração, ela pode mudar as coisas sim. As orações, sob a perspectiva humana, podem mudar os planos de Deus. Essa doutrina é completamente amparada nas Escrituras e na fé reformada, totalmente compatível com o capítulo 3, inciso 1 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que trata sobre os eternos decretos de Deus, tema do meu TCC do seminário, inclusive. Nós não podemos perder de vista esse claro ensino das Escrituras. Em Tiago, capítulo 4, Lucas, capítulo 11, Êxodo 32, 2 Crônicas 7, 1 João. A oração pode mudar. Nos eternos decretos de Deus, já previram inclusive isso, que nós oraríamos e receberíamos a resposta, ou que nós deixaríamos de orar e deixaríamos de receber a resposta. Então a oração, ela é extremamente útil, pertinente na vida do cristão. Nós devemos orar então, porque ela exprime e fortalece a nossa confiança em Deus, porque ela nos leva a ter uma comunhão mais profunda com Deus, e Ele deseja isso, e porque por meio da oração nós nos envolvemos nos planos dEle. E Cristo continua concluindo, e nós também, a nossa terceira e última lição, com o verso 6. E a partir desse verso nós tiramos a seguinte lição: ao orar, devemos concentrar nossa atenção unicamente em Deus. Nos versos anteriores que nós acabamos de ler, Cristo expôs as deformidades relacionadas à oração. Orar se preocupando com as pessoas e orar preocupado unicamente com os aspectos exteriores, mecânicos. E Cristo passa agora no verso 6 a expor a forma certa de orar. Ele fala: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Irmãos, a ideia aqui não é que necessariamente precisa haver um cômodo na sua casa separado para oração. Até porque, ali naquele contexto, nós já falamos pela manhã,
Sermão do Monte ele foi proferido aonde? Na Galileia, a região mais pobre da Palestina. A maioria das casas dos ouvintes de Jesus tinha apenas um cômodo. Não eram casas grandes que tinham vários quartos, não. Então a realidade ali eram casas de um cômodo. Então Cristo está ensinando aqui, não é que necessariamente todo cristão precisa ter uma casa com um cômodo reservado para oração, não é isso. Cristo também não proíbe aqui, como nós já falamos, a oração congregacional, como se fosse pecado nós fazermos a oração aqui, reuniões de oração, as orações antes da palavra. Afinal de contas, para orar, tem que fechar a porta do quarto e orar em secreto. Não é isso, é uma interpretação errada desse texto. Existem inúmeros exemplos na Bíblia de orações públicas, inclusive Cristo ora em conjunto. A igreja primitiva orou em conjunto, nós já falamos a respeito disso antes. Os cultos de oração, as orações comunitárias são parte vital da igreja cristã. O sentido aqui não é esse. O que Cristo ressalta aqui é que na oração, durante o momento da oração, nós devemos deixar de fora qualquer preocupação com a opinião das outras pessoas. Quer nós estejamos em público, na congregação, num culto de oração, quer nós estejamos sozinhos, secretos. Em outras palavras, não procure ser notado, mas concentre-se exclusivamente no destinatário da oração, que é Deus. Nossa concentração, nossa mente deve estar exclusivamente nele. Quer nós estejamos orando juntos, quer sozinhos. Então a ênfase não está no lugar da oração, mas na atitude da mente e do coração de quem ora. Na oração particular, meus irmãos, se há um cômodo privado na sua casa, o use. Caso não haja, procure um lugar discreto, separado. É natural que aquele que esteja querendo sinceramente falar com Deus, sem preocupação das outras pessoas, procure um local reservado, um local em que não haja distrações. Então, se você vai orar sozinho e há um quarto separado na sua casa que você pode orar, use esse quarto. Não há o quarto, mas há um local discreto, mais separado, busque esse lugar. Se o nosso interesse de fato é falar com Deus e não aparecer para as pessoas, é natural que a gente procure de fato esse local sem distrações. Na oração comunitária, nós devemos nos esquecer das outras pessoas que estão ao nosso redor e se concentrar unicamente em Deus. Não devemos usar da nossa oração como uma oportunidade de receber honrarias, querendo ouvir, nossa, que oração maravilhosa, que palavras lindas. Não devemos escolher os termos, as palavras da oração visando receber elogios dos homens. É esse o sentido do que Cristo está ensinando aqui. Irmãos, como falado pela manhã, o 6º capítulo de Mateus é, de fato, um dos mais desconfortadores de todas as Escrituras, pelas razões que nós já falamos. Ele funciona como um espelho colocado diante de nós, que nós podemos ver as nossas perversidades, todas aquelas desconformidades, aquelas avarias que nós precisamos consertar. E é por isso que os incrédulos talvez odeiam isso, porque quem não é crente odeia fazer o autoexame, porque dói, é doloroso de fato esse processo, né? Mas se nós somos, irmãos, verdadeiros seguidores de Cristo, verdadeiros discípulos, e estamos dispostos na nossa caminhada a viver uma vida de santidade, nós devemos buscar o autoexame. Como é que nós estamos lidando com a oração? E a partir do autoexame, nós devemos entrar em 3 passos. O primeiro é o enxergar, por meio do espelho, que é a palavra, os nossos pecados, os nossos erros. Ser realista em relação a isso. De fato, o espelho da palavra está me mostrando que eu tenho pecado nisso. Tenho errado. O segundo passo é, ao ver a escuridão dos nossos pecados, buscar auxílio em Cristo, por reconhecer que nós não podemos nos livrar dele sozinho, mas pelo sangue de Cristo derramado na cruz é que nós podemos ser limpos e trocar essas vestes vermelhas como a escarlata
por vestes brancas. O segundo passo é recorrer à cruz. E depois, terceiro passo é buscar refúgio em Deus, o auxílio do Espírito Santo, para que Ele nos capacite a viver de forma santa. Esse processo que vai durar a nossa vida toda, que é o processo da santificação, né? Então, ainda que seja tão doloroso ver as nossas falhas por meio das Escrituras, é algo que nós diariamente devemos fazer. Buscar o autoexame a partir da verdade revelada. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Nós vamos ver aqui 3 breves aplicações. Primeira aplicação, primeira lição, é que nós devemos manter uma vida de contínua oração. Nós falamos, a verdade, em todas as sessões nas Escrituras nós encontramos essa orientação. Se é crente, tem que orar. Se você é um cristão e não tem mantido uma vida de oração, existe algo de muito errado com a sua vida cristã, com o seu relacionamento com Deus. As Escrituras como um todo retratam crentes de verdade, crentes sinceros, como pessoas que se dedicam à oração. Segunda lição, ao orar, desviemos a nossa atenção das pessoas e das formalidades. São as duas deformidades que Cristo apresentou na segunda lição, né? Nem as pessoas buscando as honrarias e nem a forma. Preciso orar e repetir tantas vezes isso, eu preciso orar naquele horário específico ou nesse tempo. Não, nada errado marcar um tempo de oração, mas que o seu coração não esteja ali. Você não vá orar só para bater a sua meta diária de oração. Às vezes seu coração nem está lá. Não, que seu coração esteja voltado para Deus, de fato, na oração. Esqueça das pessoas e das formalidades como faziam os dissimulados, os hipócritas no tempo de Jesus. E a terceira lição, ao orar, concentremos a nossa atenção unicamente em Deus. O foco completo em Deus. Quer nós estejamos sozinhos no nosso quarto, que somos tentados até lá a pecar, quer nós estejamos reunidos em congregação. Que nosso único objetivo seja o destinatário da oração, que é Deus. Deus nos ajude, nos abençoe a aplicar essas verdades tão preciosas, tão perscrutadoras na nossa vida. Abaixa a sua cabeça, vamos finalizar com uma oração. Senhor Deus, te agradecemos, porque a tua palavra foi lida, exposta, aplicada. Clamamos, Senhor Deus, para que o teu Espírito Santo nos capacite a aplicá-la nas nossas vidas diárias. No que se refere à oração, ajuda-nos, Senhor Deus, a termos sempre em mente o destinatário, que é o Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos incomode a manter uma vida de oração sincera. Se nós não temos orado, Senhor Deus, incomoda-nos a orar. Se estivermos sem vontade de orar, que oremos buscando vontade de orar. Se estivermos desanimados, Senhor Deus, busquemos orar. Em todas as circunstâncias da nossa vida, nós nos prostremos, Senhor Deus, diante do Senhor, orando. Porque é o teu ensino, Pai. São as diversas demonstrações que o Senhor apresenta nas suas Escrituras a respeito da importância da oração. Nos perdoa, Senhor Deus, se temos sido negligentes em relação a esse meio de graça tão importante contido na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a orar também da forma certa. A desviar a nossa atenção das pessoas quando oramos e também das meras formalidades, tornando a oração muitas vezes mecânica e desvirtuando o propósito da oração. E ajuda-nos, Pai, quando orarmos, fixarmos a nossa atenção unicamente no Senhor, seja lá onde quer que estejamos. Que as palavras sejam usadas para o Senhor. Os objetivos da oração unicamente sejam dirigidos a Ti. É o que nós pedimos, Pai. Oramos para que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas também. Nos abençoe agora, a partir da segunda-feira, mais uma semana de trabalho, de estudos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas casas, na nossa vizinhança, lá na repartição, na faculdade, a sermos sal, a sermos luz, a darmos o bom testemunho, para que nós possamos chegar, Senhor, no final da semana, agradecendo ao Senhor por podermos ter sido usados, ao Senhor, na Tua obra, gratos a Ti por termos resistido à tentação. Ajuda-nos, Pai, mais essa semana que se inicia. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai.